o que você falou com relação o intercâmbio, né? Não fechar o integral. Na hora que você falou integral, eu falei, eu quero falar isso não só pra ele, mas pra audiência, pra você que tá assistindo a gente. Vai fechar o intercâmbio, não fecha muitas horas. Eu sempre falo pros alunos, né? Tem aluno que fala assim, professor, eu quero entrar na sua mentoria, quero uma particularidade, porque a gente tem um curso de inglês, né? E tem uma coisa mais particular. Não, eu quero ter 3, 4 aulas na semana. Eu falo assim, não, calma. Eu tô aqui pra te guiar. A maior parte do resultado vai ser você seguindo as coisas que eu estou te guiando pra fazer. Então, quanto mais tempo você fica dentro da sala de aula, sem falar que o professor ele fala de um tom professoral, sem querer, a gente é instruído pra isso, a gente tem que fazer isso pra conseguir falar com um público maior, né? Então a gente tem que falar de um modo mais pedagógico. Então, o professor falando dentro da sala de aula lá em Liverpool, não era igual o cara que saiu ali pra comprar pão. Não. Eram 2 ingleses totalmente diferentes. Sendo que no meu primeiro dia lá, né, eu estava com... eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu estava com 2 italianas e um chileno. E eu. A gente teve ali a primeira aula inaugural, todo mundo animado. E aí, eles falaram, pô, gostei bastante dessa aula. Eu falei, achei que faltou alguma coisa. Aí eles, como assim? Eu falei, isso daqui que a gente teve não é inglês de verdade. Foram dicas, mas não é inglês de verdade. Aí ele, como assim? Falou, você quer saber o que é inglês de verdade? Vamos atravessar a rua e vamos perguntar pra aquele casal onde fica a farmácia. Aí eles, mas eu tenho vergonha. Eu falei, não, só vem comigo. Vamos atravessar a rua, eu pergunto. Aí a gente atravessou a rua, eu perguntei. E aí na hora que eles começaram a responder, aí todo mundo ficou assim. Tá travada. Aí eu falei, isso é inglês de verdade. E aí a partir desse dia, eu já tinha o turno meio período, né? Troquei porque eu estudava à tarde e comecei a estudar de manhã. E além disso, eu também comecei à tarde a conversar mais com as pessoas na rua, pedir dica. Eu tava escrevendo um diário sobre a minha estadia lá na Inglaterra. Já abri, eu tava no Starbucks, abri meu diário e falei, moço, tô procurando uma palavra aqui pra dizer tal coisa, podia me ajudar? Então saí falando com as pessoas. Minhas fotos do intercâmbio ficaram horríveis, porque eu não fazia passeio com ninguém, eu sempre passeava sozinho. Mas assim, no tempo que você, agora voltando pra você, o tempo que você tinha livre lá, que era mais de final de semana então, né? Você conseguia aproveitar, fazer algum passeio, conversar com os nativos? Sim, mas eu fazia a parte turística, né? Eu era mais turista nos finais de semana. Né? Então eu fui pra Londres, eu aluguei um carro um período também quando eu fui pra Itália, fui pra Suíça, né? Então era a parte mais turística. Mas o inglês foi mais importante pra mim na Itália, isso é importante, do que na Inglaterra. Caraca! Porque a concepção que você tem aqui no Brasil é de que o mundo fala inglês. Mas nem todo mundo fala inglês. Eu achava que na Europa inteira todo mundo sabia inglês. Na Itália, não. Porque numa cidade chamada Crevacuori, ficava a 32 quilômetros de Milão. Pouquíssimas pessoas falam inglês lá. É mais interior. É mais o interior. Porém, o pouco que você domina, você consegue se comunicar. Conseguia pegar ônibus, transporte, alugar carro com inglês. E o povo não tá nem aí se você sabe ou não. Fala o básico, te dá uma resposta. Porque você até entende um pouco italiano, mas eles não te entendem. Sim. Então a língua universal ali é o inglês, por mais que a maioria lá não fale. Quando você encontra alguém, você consegue se comunicar. Então eu achei mais importante, até pra pegar o ônibus, falei assim, puta meu, se eu não tivesse inglês... E o meu é basicão naquela época, né? Hoje eu tenho intermediário. Mas se eu não tivesse inglês básico naquela época, eu não conseguia pegar um ônibus. Dói, né? Se você Dói, eu sou analfabeto, eu não consigo pedir um copo d'água e tal, É até pior do que o complicado. analfabeto, né? Porque o analfabeto ele pode não saber escrever. Mas ele fala, mas né? ele fala. Exatamente, fala, aí ele você nem fala. Você não fala. E você sentiu a mesma coisa das pessoas não falarem inglês quando você foi pra Suíça? Não, porque lá na Suíça o pessoal fala bem, né? Fala bem, né? Fala bem, fala inglês, eles falam bem lá. E é bem bonito lá também, muito legal. Nossa, Suíça é um lugar fantástico. Você ficou quanto tempo lá na Suíça? Na Suíça eu peguei 2 dias só. Peguei 2 o carro, aluguei e fui pra lá nos Alpes Suíços. As facilidades de estar na Europa, né? A mobilidade ele é muito... É que você ficou 4 meses, 5... Eu fiquei 1 mês na Itália e eu peguei uns dias porque é do lado da Suíça. Ali. tá. Mas isso foi junto com o seu intercâmbio? Isso. Porque eu queria visitar outros países, só que, cara, eu fui muito focado no intercâmbio. Eu tinha 1 mês só. Falei, eu não vou sair. Eu pensei em sair, mas eu falei, eu tenho pouco tempo, então eu vou aproveitar o máximo possível aqui. Outra coisa que você tava falando, né? Você não andou com os brasileiros, você andou sozinho. Isso é importante. Porque quando você começou a falar, você falou assim, eu tenho vergonha. Porque é natural, você usa os outros brasileiros de muleta, você anda brasileiro, anda com brasileiro. Sempre tem alguém que vai falar melhor. E esse alguém que vai falar melhor é que vai praticar mesmo. O resto,
não vai aprender. Quando você falou da aula, da parte pedagógica, o Pierre, ele fala bem exatamente isso daí. Na realidade, a aula não foi feita para você aprender, foi feita para você entender a matéria. A aula é um ambiente coletivo e passivo. Você está num conglomerado de pessoas recebendo informação de forma passiva. Ali você entende. Estudante é uma atividade individual e ativa. Você está sozinho em algum lugar, escrevendo, fazendo. Ali você se torna autodidata, é fazendo. Exato. Porque aquilo que você mais faz durante a vida, que é andar, você ainda tropeça. Imagine se você não praticar. Exatamente. Eu gosto dessa linha de raciocínio porque ela vai ao encontro, porque todo mundo fala de encontro, mas o que vai de encontro conflita, né? Vai ao encontro do que a gente preza no nosso curso. Por isso que a gente fala, aulas curtas, direcionadas, ali pra você entender bem. A gente trabalha muito com contextualização, né? Por isso que o Diogo, ele é aluno também. E aí, por isso que eu falo pros alunos, eu vim aqui pra saber da sua vida. Por quê? Porque eu vou pegando a vida do aluno, vou contextualizando, e aí a gente consegue trazer algo que é realmente plausível para ele estudar, gera um entendimento, pratica durante a semana, né? E vai utilizando de forma ativa e não de forma passiva. Porque a maior parte das pessoas quer estudar de forma passiva e aí não tem resultado. Mas essa é a questão. Nosso sistema de ensino foi moldado de forma inadequada. Porque esse sistema de ensino é da época da Revolução Industrial. A gente não vive mais essa época. Sim. Então a gente tem que mudar. A gente tem um paradigma de que uma pessoa autodidata é uma pessoa de outro mundo, né? Mas autodidata é aquele que aprende fazendo, Sim. né? O Dioguinho faz aula com você. E sexta-feira passada eu fui buscar o Dioguinho. Eu tava conversando com a moça no carro, né? Na viagem. Eles começaram a falar inglês. Achei fenomenal. Porque eu deixo ele fazendo aula com você, eu não acompanho toda a aula, eu tenho outros afazeres, né? E ele falando inglês com a menina. Ele tem 9 anos? 9 anos. Coisas básicas, né? Eu tava num tablet fazendo desenho e tal, mas ele falando do desenho em inglês, respondia em inglês, ela falava inglês. Eu falei assim, caramba, mas ele tá falando muito bem pra idade dele, Sim. né? Nossa, eu achei fenomenal. Eu acho muito importante os pais hoje em dia ver a importância do inglês e levar para os filhos, né? Até mesmo se o pai não fala inglês. Mas ele levar isso pro filho, porque eu sempre digo que não é algo tão prazeroso você aprender o inglês. É algo difícil. Você se sente burro, demora para pegar. Só que quando você toma gosto, obviamente não é todo o processo, é só o início. Quando você toma gosto, cara, aí já era. Só que você apresenta o inglês pro adulto e pra criança de formas diferentes.